Os fundos imobiliários são uma excelente forma de gerar renda passiva. Aquele dinheiro que vai cair na sua conta, se você estiver trabalhando ou não, ele vai pingar na sua conta todos os meses. E quanto será que você precisa para ter uma renda mensal passiva de R$1.000? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os valores que você precisa, como você pode fazer para conseguir chegar lá. E no final eu vou deixar para você também uma calculadora pronta aqui para você calcular sempre que você quiser saber se está chegando lá perto. Então, se você gostou disso aí, fica comigo até o fim do vídeo. Antes da gente ir já direto aqui para o assunto, não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e também ativar ali o sininho das notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Isso é só uma maneira de você me ajudar a recomendar esse vídeo aí pelo YouTube para mais pessoas. Então, pessoal, os fundos imobiliários, para quem não entende ainda, eles são um tipo de fundo de investimento mesmo. Ele tem as particularidades dele, a gente vai entender isso ainda, mas basicamente é uma reunião de pessoas, como se fosse o condomínio do seu prédio, por exemplo. Elas se reúnem com o mesmo objetivo, aqui no caso de investir, colocam o dinheiro naquele fundo imobiliário e aí a gente tem um gestor que vai comprar alguns imóveis, um imóvel ou vários imóveis, e vai receber os aluguéis desses imóveis. Esses aluguéis são divididos entre todos os cotistas dependendo do valor, da quantidade de cotas que você tem. É justamente esse aluguel que é a geração de renda passiva que a gente tem. É como se fosse mesmo um imóvel físico, mas aqui são imóveis muito caros, muito grandes também, então várias pessoas se juntando conseguem comprar esses imóveis. A diferença aqui dos fundos imobiliários para um fundo de investimento normal é que aqui a gente consegue comprar as cotas como se fossem ações, A gente consegue ir lá no home broker, que é a ferramenta que a gente usa para comprar ações ou qualquer coisa de renda variável, e consegue comprar ele com um código. Então você consegue de uma maneira mais fácil comprar a sua cota. E também, caso você queira vender a sua cota, também é bem mais fácil, É só fazer uma venda lá também e o dinheiro já cai na sua conta depois. Um benefício muito grande que a gente tem aqui para estimular o mercado de fundos imobiliários é que todos os aluguéis que você recebe, eles são isentos de imposto de renda, Então, nos imóveis físicos a gente paga imposto de renda, já que nos fundos imobiliários não tem esse pagamento. Então, é um grande benefício para você que quer investir. Como que a gente ganha dinheiro aqui com os fundos imobiliários, Existem duas maneiras básicas aqui de a gente ganhar dinheiro com fundos imobiliários. A primeira delas é você comprar essa cota mais barata e ela se valoriza, você vende com um lucro ali nessa operação, Não é a maneira principal aqui de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, eles nem foram feitos para isso, para essa especulação, mas você consegue sim ter um lucro no longo prazo aí, comprando um fundo mais barato e vendendo ele mais caro depois quando ele se valoriza. Aí sim, quando você vende um fundo imobiliário, você tem que pagar o imposto de renda, Que nesse caso aqui é de 20% sobre o valor do lucro que você tiver. Isso é até uma maneira de desestimular com que os investidores fiquem especulando aí no mercado de fundos imobiliários, E a outra maneira que eu já falei é recebendo aí os aluguéis, os proventos que vão cair todo mês, se aquele fundo for um fundo bom e que gera os aluguéis ali constantemente. Um ponto importante que a gente tem que perceber, pessoal, é que um fundo imobiliário, ele é uma empresa, A gente vai ver, eu vou te mostrar um fundo imobiliário que é de onde a gente vai tirar as informações para calcular, para responder essa pergunta aí dos nossos R$1.000. Então, ele é uma empresa, ele tem CNPJ, a gente vai ver lá. Então, não adianta escolher qualquer fundo imobiliário, escolher também só pelo aluguel que ele é pago, A gente tem que analisar aquele fundo imobiliário e ver se ele é um bom fundo imobiliário e que também paga ali um valor de aluguel justo para a gente. Então, não cometa aí o erro de escolher um fundo imobiliário só pelo valor do aluguel, só pelo potencial de valorização que ele tem, A gente tem que avaliar aquele fundo imobiliário como um todo. E se você quiser aprender como selecionar os melhores fundos imobiliários, não cair em nenhuma pegadinha no mercado aí, eu vou deixar um material aqui na descrição desse vídeo também para te ajudar. Então, quando acabar o vídeo, dá um pulo lá para você entender. E outro ponto importante aqui é que a gente está falando de renda variável, Então, a gente não pode ter, por exemplo, só um fundo imobiliário. A gente tem que ter uma carteira com vários fundos imobiliários, bons fundos imobiliários e que no final vão gerar uma média de aluguel que a gente vai receber mensalmente. Fazendo dessa forma, a gente consegue diminuir muito o risco
risco ali dos seus investimentos, porque se um fundo imobiliário der errado, e pode dar errado, você tem vários outros ali que conseguem segurar. É muito difícil a gente ter algum fundo imobiliário que quebrou, por exemplo, né? Mas você tem que saber escolher, selecionar os melhores fundos. Então agora eu vou te mostrar aqui o fundo imobiliário, um fundo imobiliário que a gente vai usar para fazer as contas. Eu vou usar só ele aqui, depois a gente vai fazer outras contas lá, para a gente entender como que isso funciona. Eu vou te mostrar os detalhes dele aqui e a gente vai usar ele como base para fazer as nossas contas lá na nossa tabelinha, que eu vou deixar disponível aqui para você baixar. Então, pessoal, eu estou no site Funds Explorer aqui, geralmente é esse o que eu mais gosto aqui de usar, e eu vou te mostrar um fundo aqui imobiliário como exemplo para a gente fazer as nossas contas lá na tabelinha que eu vou te mostrar, né, na nossa resposta aqui, de quanto eu preciso para gerar R$1.000 de renda mensal com os fundos imobiliários. Esse aqui é um fundo imobiliário que eu gosto, não é nenhuma recomendação aqui de investimento, mas eu vou te mostrar alguns detalhes dele aqui, né? Ele é um fundo aqui que tem uma liquidez diária boa, né? Esse aqui é o último rendimento dele, o dividend yield dele também. Nas minhas seleções aqui de fundo, esse é um dividend yield bom que entraria aqui. O patrimônio líquido dele, que é um patrimônio líquido grande, então é um fundo grande e que tem já muito tempo de mercado. O dividend yield aqui, para quem não sabe, pessoal, ele é simplesmente o último rendimento aqui desse fundo imobiliário dividido pelo número da cota. Aqui não está um valor atualizado, mas é simplesmente isso, dividir esse valor aqui por o valor da cota aqui. E vai dar o dividend yield, né, que é o valor que ele tem de rentabilidade só de fundo, só de dividendos aqui mensal. Descendo aqui, pessoal, a gente tem mais algumas informações sobre esse fundo imobiliário aqui, né? Ele é aqui, o mandato dele é de renda, né? Então é um fundo imobiliário que ele é voltado para a renda. E o segmento dele é de logística, né? Então, ele tem galpões logísticos e aluga esses galpões pagando os aluguéis para a gente. Aqui embaixo no site a gente consegue ver também o pagamento de dividendos desse fundo aqui, que é constante, né? Que é uma coisa boa aqui da gente ver, ele tem esse pagamento aí, então, recorrentemente, todos os meses. E alguns meses aqui ele pagou até mais alto aqui, né? Mas o que a gente tem que ver aqui é se ele paga um valor certo aí todos os meses, sem muita variância. Agora para o fim do ano, está tendo aqui um pagamento um pouco maior. Aqui mostrando os ativos dele, né? Então é um fundo bem diversificado, ele tem 17 ativos aqui em 5 estados diferentes. Isso também é um ponto positivo para o fundo, que mostra para a gente aqui que ele não depende só de um único imóvel, só de um único inquilino. E aqui um outro indicador muito importante de fundos imobiliários, que é a vacância dele, né? Quanto daquele imóvel, quanto dos imóveis daquele fundo estão ocupados ou não. Então, a maioria deles aqui estão ocupados, né? A gente até viu que teve uma diminuição aqui da vacância física, ó, mas a maioria aqui dos imóveis deles estão todas ocupadas, né? O que significa aqui para a gente que a gestão desse fundo é muito boa. Você deve ter visto ali que o valor pago por cada cota, se você tiver uma cota, ele é relativamente baixo, né? Ele é relativo ao número de cotas que você tem. Então, você tem que ter um patrimônio aí maior para você conseguir um valor de aluguel bom. E você pode estar pensando que isso está muito longe da sua realidade, né? Só que o legal aqui dos fundos imobiliários é que se você fizer primeiro uma comparação com os imóveis físicos, na proporção, né? Se você tiver dinheiro investido em imóvel físico e nos fundos imobiliários, aqui nos fundos você ganha bem mais no valor do seu aluguel. Só de não ter a cobrança de imposto de renda você já está ganhando. E outra coisa é que você pode começar pequeno também. Você pode começar com poucas cotas e chegar no seu Magic Number. O que é esse tal desse Magic Number, pessoal? É que a partir de um certo ponto você vai receber aluguéis mensais ali que eles vão conseguir comprar cotas de novos fundos. Então, a todo mês você consegue aumentar um pouco ali aqueles fundos, o valor que você recebe de aluguéis dos seus fundos imobiliários. E isso vira uma bola de neve, você consegue chegar bem mais rápido no seu objetivo. Então, lá na nossa planilhinha, eu vou te mostrar lá quanto você receberia com um fundo imobiliário, né? Eu vou deixar lá para você ver, caso você selecione quanto você receber mensalmente, quanto você precisaria para chegar nos R$1.000 e também como encontrar esse Magic Number aí para você saber aí quanto você precisa de patrimônio para você gerar a renda que você quiser, não só essa aqui de R$1.000. Aí, planilhinha filé. E vai estar aqui disponível para você baixar gratuitamente. Então, pessoal, aqui é a nossa planilhinha aqui, lembrando que ela vai estar disponível para você baixar gratuitamente aqui embaixo.
Onde a gente vai mexer aqui, né? Só aqui onde está em amarelo, tá, pessoal? No resto dos lugares aqui, das células aqui, tem algumas fórmulas. Então, se você não sabe mexer em Excel, não mexa, porque senão depois você não vai conseguir voltar para o que estava, né? É só apertar aqui caso você queira voltar, mas se você não quiser mexer, só vai alterar aqui onde está em amarelo. O que que ela vai dar aqui para a gente, pessoal? O primeiro ponto aqui é a renda mensal que a gente vai ter com um fundo imobiliário aqui, caso a gente tenha um número determinado de cotas, né? Então, a gente vai preencher aqui, alguns dos dados aqui a gente nem precisaria, mas a gente vai precisar nas outras partes da tabela aqui para frente. Nessa parte aqui da tabela, a gente vai conseguir calcular quanto a gente precisaria daquele fundo para gerar a nossa renda. E aí não precisa ser só os R$ 1.000, né? Você pode colocar uma renda aqui que você quer, você acha que daria aqui para você. E por último aqui, o Magic Number, pessoal. O Magic Number, ele é um número de cotas daquele fundo que você, a partir daquele número de cotas, você consegue comprar mais cotas sem fazer novos investimentos. Só os rendimentos que você vai ganhar daquele fundo imobiliário já vão comprar novas cotas. O que acontece aqui nos fundos imobiliários, né, é que às vezes ele olhando o número da cota ali, o valor que aquele fundo paga, ele paga centavos, né, às vezes poucos reais ali. Mas o que a gente tem que fazer é investir todos os meses, né, e aumentar esse capital. Se a gente compara com o imóvel físico, ele paga bem mais, né? Só que no imóvel físico você gasta muito mais dinheiro, né? Aqui com um valor pequeno você já consegue ter uma renda mensal. Então, aqui para a gente, né, o Magic Number, o que ele vai fazer, né? Ele vai fazer com que, se você não gastar o valor de dividendos que você recebe todos os meses e, ao invés de gastar, comprar novas cotas, né, o valor que você vai receber daquele fundo, comprar novas cotas, isso vai se acelerar muito mais rápido, né? Você vai começar a conseguir comprar um maior número de cotas que vai gerar mais dividendos e isso se torna uma bola de neve, beleza? Aqui, pessoal, eu vou fazer a simulação, a tabela ela foi feita para fazer com um fundo imobiliário só. Só que você tem que entender que você nunca vai ter só um fundo imobiliário, né? Porque você tem que fazer uma diversificação das suas cotas, né, dos fundos que você tem, mas aqui para simplificar, nessa tabela aqui, eu vou utilizar somente um fundo imobiliário. Dá para você adaptar para uma carteira inteira aqui, tá? Mas eu não vou fazer nesse vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo. Eu vou só te mostrar como fazer aqui com um fundo imobiliário só. Então, eu vou pegar os dados aqui do nosso fundo imobiliário, né? Primeiro, o valor da cota, que é R$ 159,94. Vou colocar lá. Coloquei aqui já, pessoal. Eu vou preencher os outros dados aqui, né? Que é quantas cotas você tem. Eu vou colocar um número fictício. Aqui é o número de cotas que você for ter, né? E aí ele vai calcular aqui já qual que é o valor total que você tem em cotas hoje. O dividend yield também já está lá, eu vou te mostrar. E o dividendo do último mês também. E aqui ele já calcula automático. Então, eu vou pegar o dividend yield aqui, lembrando que ele não está atualizado, e o último rendimento, que é 1,10. Usa aqui como se a gente tivesse 10 cotas, o dividend yield de 0,69 e aqui o dividendo do último mês, que é 1,1. Então aqui, pessoal, ele já fala aqui para a gente, né? Ó, o valor da cota atual é esse aqui. A gente tem 10 cotas, né? Esse aqui foi um número que eu defini aleatório, então em valor você terá R$ 1.599,40. O dividend yield aqui, que a gente pegou lá no site também, o último dividendo que a gente pegou também. Com esse valor aqui, né, e com 10 cotas, você receberia aqui R$ 11 desse fundo aqui, né, tendo essa quantidade de cotas aqui. Agora a gente vai calcular aqui desse fundo quanto que a gente precisaria aqui para ter os nossos R$ 1.000 por mês. Então, para a gente ganhar os R$ 1.000 mensais aqui, a gente precisaria aqui de 145 mil arredondando. É um valor alto aqui, pessoal? Sim, é um valor alto para muitas pessoas, né? Mas você tem que comparar com um imóvel físico, por exemplo, né? Tem imóveis aí que custam por volta de 300 mil e dão esse aluguel mensal aqui, né? Então, aqui comparando, tá muito bom. É claro que aqui depende muito de cada cidade, né? Eu estou falando na cidade que eu moro aqui, fazendo uma comparação. E também, pessoal, pode ser que você consiga um dividend yield médio da sua carteira um pouco mais alto do que esse aqui, né? É claro que não vai ter uma coisa, um dividend yield muito mais alto, mas você pode conseguir uma média da carteira um pouco mais alta. Beleza, pessoal? E aqui ele já calcula aqui o Magic Number desse fundo imobiliário específico, né? Quantas cotas eu preciso ter aqui para que somente o meu fundo imobiliário ele compre novas cotas, né? Então aqui ele já calculou, ó, já fica automático, né? Número de cotas que você vai precisar, 145,4, né?
Valor financeiro, né? Quanto que você precisa aqui? 23.255. Então, se você atingir aqui o valor de 23 mil nesse fundo imobiliário, todos os meses você consegue comprar novas cotas aqui nesse valor aqui, né, de 159 mil. Aqui está o valor aqui gerado mensalmente aqui já. Então, ele vai gerar aqui, ó, com esse número de cotas, ele vai gerar aqui R$ 160,46 aqui, o que dá para a gente comprar uma cota aqui todo mês, como você deve ter percebido. Então, pessoal, você tem que perceber que aqui, alcançando o Magic Number desse fundo imobiliário aqui, todos os meses você acrescenta 1,10 no aluguel que você vai receber, né? Nesse valor mensal aqui que você está recebendo. E quanto mais você vai acrescentando aqui, é claro que isso é feito ao longo do tempo, né? Isso começa, mas só que começa a crescer muito rápido. E você vai gerando os juros compostos, né? Fora a valorização que esse fundo imobiliário ainda pode ter. Beleza? Então baixa aqui e faz a simulação. Se você quiser aqui alterar o quanto você quer receber mensalmente, né? Você pode alterar aqui, por exemplo, eu preciso de 3 mil para viver, né? Então vai aumentando, obviamente que o valor vai aumentando quanto mais você precisar. Mas o legal aqui é você não usar o dinheiro aqui gerado pelos fundos e comprar novas cotas, né? Enquanto você ainda consegue trabalhar, ainda não está nessa fase aí de pensar em se aposentar já. Porque aí lá na frente você vai ter uma renda passiva que vai ser gerada por esses fundos que você comprou lá atrás. Então é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Aquele abraço e bora investir!